Então, pessoal, vamos continuar aqui e falar agora sobre os principais equipamentos de uma subestação, né? Acredito que nós falamos as características anteriores dela e agora os principais equipamentos. Dentro dos principais equipamentos, né, o que realmente tem a grande função de uma subestação ali é o transformador, tá? O transformador ele é um equipamento estático, ou seja, ele não tem nenhuma movimentação, não é que nenhum motor ou um gerador que tem a rotação no eixo, então é um equipamento dinâmico. Nesse caso, o transformador é um equipamento estático. A sua principal função é pegar a entrada de energia em média tensão, que neste caso vem em 13,8 kV, e fazer o rebaixamento dessa média para a baixa, que pode ser de 440 volts, 380 volts, 220 volts, dependendo da necessidade do cliente. Tá? Existem clientes que vão precisar de dois transformadores, um transformador para trabalhar o administrativo e outro transformador para trabalhar a parte de motores. Então isso é muito comum no âmbito industrial, mas a maioria dos clientes eles vão precisar assim de um único transformador, que é o caso dos condomínios e centros comerciais, onde nós teremos apenas um único transformador que vai alimentar, ou dois transformadores que irão alimentar toda essa carga, certo? Então essa é a grande função. O que tem aqui no transformador? Vamos falar um pouquinho dele. O transformador aqui, pessoal, nós temos dois tipos de transformador. Ambos esses dois transformadores são transformadores a óleo. Não quer dizer que dentro de uma subestação só teremos transformadores a óleo. Nós também temos transformadores a seco, tá? Em alguns casos é obrigatório o uso do a seco, em outros casos é obrigatório o uso do a óleo. Mas para a manutenção, falando aqui do transformador a óleo, nós vamos ter dois tipos. Aqui nós temos dois transformadores que estão se diferenciando inicialmente pela potência, né, em qual eles vão operar, ou seja, a potência em kVA de cada um. Nós temos dois transformadores a óleo, porém o transformador aqui da direita é um transformador com maior potência. Então ele tem uma potência mais elevada do que o transformador da esquerda. Por quê? Porque a gente consegue ver primeiro pelo tamanho, que os dois estão em escala entre eles, e também por esse compartimento aqui em cima. Esse aqui é um compartimento de óleo, tá? É um tanque de óleo. O que ele faz? No momento que o óleo está aqui dentro desse transformador maior, está sendo utilizado na convecção, ou seja, o óleo está aqui imerso, nós temos as bobinas, o óleo é isolante, então ele não vai dar fuga do que está circulando nas bobinas, porém ele vai captar esse calor e dissipar esse calor nos radiadores. Aqui nós temos os radiadores aqui na nossa lateral. E o que isso vai acontecer? Como que vai acontecer? No momento que aquece o óleo, ele circula dentro do transformador e ele fica ali trocando, circula, vai na parte externa dos radiadores, troca o calor com o ar, volta mais frio e é aquecido pelas bobinas e faz essa troca de calor. Isso tudo naturalmente, não tem nenhuma bomba, não tem nada que force isso. Só o que vai forçar é justamente a convecção natural, ou seja, o óleo que está mais quente tende a subir e o óleo que está mais frio tende a descer. Só que existe um ponto de circulação que é o radiador. Então, óleo quente sobe, entra no radiador, é esfriado pelo ar e volta frio. E isso fica um ciclo intermitente até o momento que o transformador é desligado ou estabiliza ali a sua temperatura. Porém, no momento que eu tenho um transformador de maior potência, esse óleo ele tende a dilatar, ele tende a se agitar, porque ele está sendo aquecido. Então, existe um momento em que esse óleo ele precisa de um recipiente externo para guardar, né, como se fosse ali um depósito dessa dilatação desse óleo. Como o volume é maior, então a sua dilatação é maior, né? Dilatação térmica. Então esse óleo, se ele não tivesse esse recipiente aqui, esse tanque de óleo, ele poderia aumentar a pressão interna do transformador. Esse transformador se tornaria uma panela de pressão em si, e isso poderia entrar em colapso e ocorrer
ocorrer uma explosão devido a essa pressão interna ser muito maior que a pressão externa. Então o que acontece? No momento que ele aumenta essa temperatura, a circulação do óleo aumenta, a sua dilatação térmica aumenta e esse óleo ele sobe aqui para esse tanque e ele fica aqui armazenado. Aqui nesse tanque nós temos um relé Buchholz, que é um relé que faz ali o diagnóstico desse óleo, né? Existe já um nível aqui, tá? Não quer dizer que ele vai somente no momento que ele aquece que ele sobe, já existe um nível, porém tem uma reserva que facilita aí a expansão desse óleo. E esse relé ele faz essa verificação. Se ele verifica que esse óleo ele faz a verificação por níveis, né, sensores de nível, e se esse óleo baixar demais, quer dizer que está tendo vazamento. Então ele aciona, né, dá um alarme ou já dá trip diretamente no disjuntor de média. Ou se ele identificar que tem muito gás, tá? Tem muito gás ali no nosso nesse recipiente dele, então ele automaticamente identifica que esse transformador, esse óleo, ele está produzindo muito gás e isso é muito perigoso. Então da mesma forma ele aciona e dá trip para o relé, que ou manda um sinal para a supervisão ou já abre o disjuntor para que esse transformador pare de funcionar. Então ele também funciona ali como um sensor ali de segurança para essa operação, tá? Outra característica, esse transformador menor ele não tem esse relé Buchholz porque a sua quantidade de óleo é menor, tá? Mas não quer dizer que é pouca. Em alguns casos são 100 litros de óleo, 200 litros de óleo, então é muito volume de óleo mesmo para um transformador menor. Mas qual é a principal característica aqui que a gente pode apontar? As buchas, pessoal. Aqui nós temos 3 buchas de entrada de média tensão, uma para cada fase, que estão aqui em cima, e aqui nessa parte de baixo nós temos as saídas da bucha de baixa tensão, que nós vamos ter 3 buchas, X1, X2, X3 e mais o X0, que vai ser o ponto de neutro, tá? Aqui nós temos aqui uma configuração delta estrela com neutro aterrado. Então esse neutro ele vai ser aterrado juntamente com a carcaça do transformador, e aí eu vou ter ali um sistema TNS, certo, pessoal? Então essa é uma das características aí. Nós temos o radiador e a placa do transformador. Sempre é importante avaliar a placa do transformador para sim identificar as características iniciais antes mesmo de dar início ao serviço, porque no momento de você fechar, por exemplo, a manutenção de subestação, você tem que visitar a subestação, avaliar os requisitos, o que precisa intervir para adequar a norma, e a gente tem um checklist para isso no curso completo, tá? A questão curso completo de manutenção, que tem todo o checklist, tanto do que verificar quanto do que você vai precisar fazer no que diz respeito aos instrumentos de ensaio. Então tem toda a padronização de ensaio, os pontos máximos e mínimos ali para você identificar se está adequado ou não, tá? Essas características. Então nós começamos aqui com os transformadores, e aqui nós temos novamente o diagrama unifilar, que é importante sempre saber analisar o diagrama, tá? Principalmente neste caso. Esse caso é um diagrama que é o diagrama geral. Nós temos desde ali a geração, a elevação, olha o que eu falei, depois da geração existe uma subestação de elevação, que vai elevar de 13.8 kV para 230 kV, para assim poder existir a transmissão. Chegando aqui, nós temos uma subestação de transmissão, que vai ter um abaixador, em que ele faz o abaixamento de 230 para 69 kV. Tá? E a partir daí eu vou ter a subestação de distribuição, que ele pega de 69 e abaixa para 13.8. E em 13.8 eu vou alimentar diretamente as minhas cargas de subestação, ou eu posso trabalhar também com a própria rede de distribuição de baixa tensão, que vai alimentar as residências. Entendido, pessoal? Então esse aqui é o fluxo que existe para você entender. Então aqui está o nosso consumidor, tá? Na verdade não entra aqui de baixa tensão, ele está até essa etapa aqui, até esse procedimento. É onde entra ali o público-alvo, né? O possível cliente
para esse tipo de manutenção de subestação. Então, vou encerrar a aula por aqui, a gente vai continuar aí na nossa próxima aula, para não ficar tão comprido, tá, pessoal? Mas assim, o que eu espero é que vocês estejam entendendo esses conceitos para que depois a gente possa falar de coisas mais técnicas. Mas é importantíssimo que esses conceitos eles adentrem a mente de vocês para vocês perceberem que não é tão simples operar, fazer uma manutenção de subestação e também não é tão simples entender todo esse procedimento, toda essa parte que diz respeito à eletricidade. Por quê? Você tem que ter a norma que nós utilizamos a 14039, a NBR 14039 na cabeça, para poder você dar diagnóstico sobre uma subestação. Ela é muito utilizada tanto em projetos quanto em manutenção, e incluindo outros procedimentos, outras normas aí que nós vamos falar tanto no workshop quanto no nosso curso completo. Então, até a próxima aula em que a gente vai continuar esse curso, esse workshop. Valeu, até a próxima.